Fala aí, beleza? Hoje nós vamos aprender sobre o que são atributos em HTML e como usá-los. Então, o que acontece é o seguinte, os elementos HTML eles podem ter atributos e nesses atributos eles irão dar alguma informação adicional ao elemento HTML. Como, por exemplo, a gente pode adicionar um estilo, uma imagem, uma classe ou então um ID a esse elemento. Geralmente esses atributos eles são criados da seguinte forma. A gente tem aqui um espaço entre a tag, o elemento que é HTML. Vamos ter então o nome do atributo, o sinal de igual, aspas e o nosso valor referente ao atributo. Depois temos o conteúdo do item e fechando a tag. Então toda essa parte aqui é referente ao atributo em si. Uma observação bacana é o seguinte, não importa se você usa aspas simples ou aspas duplas no seu valor do atributo. Porém, é importante estar ressaltando o seguinte, que não pode misturar as duplas com as simples nesse mesmo atributo. Então tem que ficar sempre atento a isso. Se começou com a dupla, termina com a dupla, ou se for simples, termina com a simples. Vamos então ver alguns atributos aqui. Eu vou estar abrindo o Atom, que é o programa que eu uso para estar editando meu código HTML, CSS, JavaScript. Vou criar um arquivo aqui, vou salvar ele, chamar de index.html, vou salvar ele no meu desktop mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um atributo que é um atributo dos mais utilizados, que é o atributo href. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, eu tenho um A, aqui o meu elemento a tag de abertura, aqui a tag de fechamento. Aqui eu vou criar o meu atributo, href. Então, tenho o atributo, é igual, e aqui um valor. Eu vou colocar, por exemplo, https, aqui vem um a mais, google.com. Então, esse atributo, href, ele tem um valor aqui, que no caso é o site do Google. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai me levar para esse site. Um outro atributo bastante conhecido também é o seguinte. Em uma imagem, nós podemos colocar o que é o arquivo que a gente vai carregar. Então aqui o atributo src, ele é referente ao source, ou seja, ao arquivo que nós vamos carregar aqui. Por exemplo, se eu tivesse uma imagem chamada imagem.jpg, então eu carregaria essa imagem na minha tag img, beleza? Uma coisa diferente também que a gente pode ter num atributo, ao invés de a gente ter o atributo igual o valor, a gente pode ter o que a gente chama de atributo booleano. Por exemplo, em um input, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar que ele tem um required. Então, eu não preciso colocar aqui required é igual required. Eu posso simplesmente omitir isso daqui. Então, esse é um atributo booleano, certo? Então, ele não segue a regra de atributo igual, aspas, valor. Então, aqui o required, dentro do input, ele é um atributo booleano. Se nós quisermos também utilizar um outro atributo, é o seguinte, e se eu criasse um P, e nesse P eu quisesse que sempre que alguém clicasse nesse P, por exemplo, eu vou colocar click aqui, eu posso colocar um atributo que é o seguinte, que é o onClick. Então, sempre que alguém clicar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma função, por exemplo, vou chamar myFunction. Então, sempre que alguém clicar nesse P, eu vou chamar uma função. Esse também é um atributo bastante utilizado. E com isso a gente finaliza o que são atributos e como utilizar eles na nossa página HTML.